Que palhaçada é essa? Que bagunça é essa? Eu não sou treinador não, cara. Sou treinador, eu não tenho opinião não. Eu acho que tem sacanagem no futebol, só isso. O time é ruim, só isso. Mais o quê? Pega a bola mais o quê? Agora a gente vem na Paraíba. Um Paraíba pita, só pode prejudicar a gente, né? Mas a gente quer ganhar. Como que nós vamos ganhar? O juiz me xinga. Errei o primeiro passe e a torcida vaiou. 4 meses sem receber. Precisa mais de alguma coisa? Quem manda é um homem. O homem quer que bata o príncipe, eu não tenho como. Dentro da minha casa chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. E isso tudo me chateou bastante. Amanhã tô na praia de novo. Vou jogar o meu baralhinho. Edmundo Alves de Souza Neto nasceu em 2 de abril de 1971 em Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Edmundo veio de um lar pobre. Seu pai era cabeleireiro e sua mãe empregada doméstica. Apesar da dificuldade financeira, Edmundo teve uma infância muito alegre. Ele sempre brincava nas ruas e a sua principal paixão era, logicamente, jogar futebol. Desde criança, Edmundo era torcedor do Vasco e admirava Roberto Dinamite e o próprio Zico. Edmundo participava de um time do bairro dele e esse time jogava nos campos, ruas, vilas, sempre na região onde morava. Aos 9 anos, uma pessoa viu o talento do menino e levou ele para treinar no Fonseca Futebol Clube, um pequeno clube de Niterói. Ainda com 9 anos, o Fonseca foi jogar contra o Vasco e o Vasco gostou muito do que viu. E assim levou o pequeno Edmundo para jogar nas categorias de base. Mas Edmundo foi jogar futebol de salão. Antigamente a molecada passava primeiro no futebol de salão e depois ia para o campo. E assim, Edmundo ficou treinando e jogando no futebol de salão do Vasco até os 14 anos. Depois disso, Edmundo foi para o Botafogo. Ele teve uma breve passagem por lá. Depois, Edmundo voltou ao Vasco para jogar futebol de campo. Sua estreia no profissional aconteceu em 1991, aos 20 anos. Em 1992, Edmundo já estava no time titular, fazendo dupla de ataque com o grande Bebeto. Vasco e Edmundo conquistam a Taça Rio e a Taça Guanabara, e assim conquistam aquele grande campeonato carioca daquele ano. E nesse ano, como apareceu jogando muita bola, ele conseguiu ser convocado pela primeira vez à seleção brasileira. E no final do ano foi vendido ao Palmeiras para ganhar o maior salário do Brasil. Ou seja, em menos de 2 anos, Edmundo já era um dos maiores jogadores atuando no Brasil. Em 93, a contratação do jogador deu muito certo. Palmeiras e Edmundo conquistam naquele ano o Campeonato Paulista, o torneio Rio-São Paulo e o grande Campeonato Brasileiro. E Edmundo foi eleito naquele ano o melhor atacante do Campeonato Brasileiro. Em 94, Edmundo e Palmeiras continuam arrebentando. Voltam a conquistar novamente o Campeonato Paulista e também conquistam novamente o grande Campeonato Brasileiro. Aliás, foi no Palmeiras que o Edmundo ganhou o apelido de Animal, claro, por sua genialidade em campo, mas também por seu comportamento explosivo dentro e fora de campo. No meio de 1995, Edmundo deixa o Palmeiras e vai para o Flamengo para fazer o ataque dos sonhos com Romário, que também tinha sido contratado, e Sávio, que estava jogando muita bola. Nessa primeira passagem de Edmundo pelo Palmeiras, ele jogou 180 partidas, fez 106 gols e conquistou 5 títulos. Já no Flamengo, em 1995, não foi bem. Passou o ano sem títulos e o ataque dos sonhos, na verdade, foi uma decepção para todos. Tanto que no Flamengo ele jogou apenas 23 partidas e fez 9 gols. Nessa passagem do Flamengo também teve muita confusão dentro de campo e também, apesar de Edmundo e Romário serem amigos no começo dessa dupla, no decorrer dela, os dois não se entenderam e também ocasionou discussões entre os dois. Ou seja, a passagem de Edmundo pelo Flamengo não foi boa. Também foi nesse ano que Edmundo se envolveu em um acidente em que morreram 3 pessoas após a colisão. E também no final de 1995, Edmundo se desentendeu com a diretoria do Flamengo e foi emprestado ao Corinthians. Mesmo assim, Edmundo em 95 foi eleito o melhor atacante das Américas e também foi eleito o 3º melhor jogador das Américas. Em 1996 foi contratado para disputar a Libertadores pelo Timão. Ele fez um grande primeiro semestre, mas não conseguiu conquistar títulos. E depois da eliminação da Libertadores, Edmundo deixou o Corinthians e foi para o Vasco. Pelo Corinthians ele jogou 38 partidas e fez 32 gols, ou seja, foi uma boa passagem, mas infelizmente curta. Em 96, apesar do Vasco quase cair para a segunda divisão, Edmundo individualmente foi muito bem. Mas em 1997, realmente foi o grande ano de Edmundo. O Vasco ficou com o vice do Campeonato Carioca, mas pelo Campeonato Brasileiro fez um excelente campeonato. Tanto que Vasco e Edmundo conquistaram aquele Campeonato Brasileiro e Edmundo foi artilheiro e melhor jogador daquele campeonato.
Também Edmundo foi eleito o melhor atacante das Américas. E pela seleção brasileira, ele participou da Copa América daquele ano e junto com o Brasil foi campeão daquela grande competição. Com todo esse sucesso, o jogador brasileiro chamou a atenção da Europa. Assim, ele foi vendido para a Fiorentina da Itália. Nessa segunda passagem de Edmundo pelo Vasco, ele jogou 75 partidas, fez 59 gols e conquistou um título. Em 1998, Edmundo vai para a sua primeira Copa na carreira. Ele jogou alguns jogos naquela Copa e também ele era o substituto imediato de Ronaldo Fenômeno. Mas, infelizmente, o Brasil perdeu a final para a França e Edmundo e Brasil perderam também consecutivamente aquele título. Já na Itália, a Fiorentina estava com um timaço. Tinha no elenco o português Rui Costa e na frente Edmundo e ninguém menos e ninguém mais que o argentino Gabriel Batistuta. O time italiano no papel era um timaço, mas ele passou o ano sem títulos e Edmundo se envolveu em muitas brigas internas, ou seja, se desentendeu tanto com os jogadores como também com o técnico. Assim, em 1999, Edmundo volta novamente ao Vasco. Pela Fiorentina, Edmundo jogou 37 jogos e fez 18 gols. Em 1999, o Vasco não foi mal, mas não conseguiu conquistar títulos. E no final do ano, chega no Vasco ninguém menos e ninguém mais que Romário, que era um desafeto de Edmundo. Em 2000, a dupla Edmundo e Romário funciona no Mundial da FIFA. O Vasco consegue chegar à final, mas perde para o Corinthians em um pênalti perdido pelo próprio Edmundo. Porém, Edmundo e Romário começam a não se suportarem mais, tanto que teve aquela famosa briga entre Edmundo e Romário. Mas resumindo a história, essa briga não foi bom para Edmundo, pois a diretoria estava na verdade ao lado de Romário. E em 2000, Edmundo foi emprestado ao Santos. Nessa terceira passagem de Edmundo pelo Vasco, foram 37 partidas e 26 gols marcados. Já na Vila Belmiro também não foi bom para Edmundo. A diretoria, que tinha contratado Rincon, Carlos Germano, ou seja, tinha altos salários para pagar no elenco, começou a atrasar salários. E Edmundo começou a demonstrar sua insatisfação publicamente. As pessoas têm que ter responsabilidade. Não adianta só prometer que vai pagar. Tem que pagar. Não adianta ganhar uma fortuna e não receber. Assim, o Santos não gostou e devolveu Edmundo ao Vasco. Nesse tempo, o Napoli demonstrou interesse em Edmundo e o Vasco emprestou o jogador para o clube italiano. Porém, lá no Napoli, o jogador não correspondeu às expectativas e o time italiano acabou caindo para a segunda divisão e Edmundo foi considerado o pior jogador da temporada. Assim, em 2001, Edmundo entra na justiça para brigar pelo direito de seu passe, justamente porque ele estava cansado de ser sempre emprestado. Assim, ele conseguiu o que queria e foi vendido ao Cruzeiro. Porém, não durou tempo essa parceria entre Edmundo e Cruzeiro, justamente porque em um jogo contra o Vasco, ele perdeu um pênalti meio que intencionalmente, justamente porque ele sempre foi torcedor do Vasco. Depois dessa partida, Edmundo foi dispensado pelo clube. Depois disso, Edmundo foi jogar lá no Japão, pelo Tóquio Verde, e não demorou muito para arrumar confusão. Mas mesmo assim, Edmundo ajudou o time japonês a não cair de divisão. E no final de 2002, ele vai para outra equipe japonesa. Dessa vez, ele foi para o Urawa Red Diamonds. Porém, depois de 3 meses, rescindiu o contrato, alegando estar com saudades da família. Assim, no Brasil novamente, e sem clube, o Vasco o contrata. Mas, assim como no Santos, o Vasco começou a atrasar salários e Edmundo demonstrou novamente sua insatisfação publicamente e isso não agradou o Vasco. Assim, em 2004, Edmundo se transferiu para o Fluminense e novamente para fazer dupla com Romário, que estava no clube desde 2003. Porém, novamente a dupla com Romário não deu resultados e Edmundo também já não estava em seu vigor físico, ou seja, ele passou muito tempo lesionado. Assim, ele foi dispensado pelo clube tricolor. Depois, o Edmundo passou pelo Nova Iguaçu e pelo Figueirense. Pelo Figueirense, ele voltou a jogar novamente em alto nível. Ele fez um excelente campeonato brasileiro e foi considerado um dos melhores daquele campeonato. As atuações pelo Figueirense chamaram a atenção dos dirigentes do Palmeiras, que o contratou em 2006. E Edmundo, nessa segunda passagem pelo Palmeiras, apesar de não ter conquistado títulos, foi uma boa passagem, com altos e baixos, com muitas lesões, mas se a gente olhar no geral, a passagem que ele teve pelo Palmeiras foi boa. Foi inclusive nessa passagem que ele teve no Palmeiras que ele alcançou a marca de terceiro maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro.
E no começo de 2008, Edmundo volta novamente ao Vasco. Já pelo Vasco novamente, ele foi muito mal. O Vasco naquele ano fez um péssimo campeonato brasileiro e foi rebaixado para a segunda divisão. Tanto que a última partida oficial de Edmundo foi justamente quando o Vasco foi rebaixado para a segunda divisão. E depois disso, Edmundo anunciou sua aposentadoria. Ou seja, Edmundo terminou sua carreira de uma forma bem triste. Em toda a sua carreira, tanto pelos clubes como também pela seleção brasileira, Edmundo conseguiu conquistar 13 títulos. Infelizmente, não vou conseguir passar um número de partidas e também um número de gols em toda a sua carreira, justamente porque eu não consegui uma fonte confiável e eu não quero passar uma informação errada para vocês. Mas o fato é que o Edmundo foi um extraordinário jogador. E como qualquer jogador, teve altos e baixos em toda a sua carreira. O Edmundo tem uma linda história pelo Palmeiras, tem uma linda história pelo Vasco e infelizmente o que afetou o Edmundo foi o temperamento explosivo dele. Isso não é novidade para ninguém, tanto que ele mesmo já falou em entrevistas que ele se arrepende de algumas coisas que ele fez justamente pelo fato de ser explosivo demais, e isso com certeza afetou o futebol dele e a carreira dele. Mas em seu alto nível, o Edmundo era sensacional, velho. Ele jogou muita, mas muita bola. O talento que ele tinha, poucos tinham. E não é à toa que ele é o terceiro maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, com certeza, o Edmundo foi um jogadorzaço. Infelizmente, com altos e baixos, é claro, como todo mundo, mas foi um jogador extraordinário. E antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de recomendar esses dois vídeos para você. Se caso você ainda não assistiu um desses dois, eu tenho certeza que você vai gostar também. No mais é isso. Muito obrigado por você ter assistido e a gente se vê lá no próximo vídeo.